7 horas mais 33 minutos, confira os destaques desta terça-feira. E Jacareí tem novo aumento de casos e de pessoas que se recuperaram da Covid-19. Ao vivo, destaque de Donizete Eugênio. E a Defensoria Pública vai à Justiça contra o decreto que flexibiliza a quarentena em Jacareí. E mais, ao vivo também o destaque esportivo de João Bosco. Retorno do futebol ameaçado pela Justiça. Daqui a pouquinho a gente recebe em nossos estúdios o advogado especialista em Previdência Social, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues. Você já pode preparar aí a sua pergunta e enviar para a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. Jornal da Mensagem. Apresentação, Ana Lúcia Ferreira. 7 horas mais 34 minutos. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 9 de junho de 2020, é uma terça-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a produção e coordenação de Donizete Eugênio. Hoje, os trabalhos técnicos de Antônio Márcio Buim. Bom dia, Buim. Bom trabalho aí para você, viu? O editorial esportivo nessa terça-feira é de João Bosco. Hoje na apresentação, essa que vos fala, Ana Lúcia Ferreira, e também a supervisão geral, que é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E nós vamos juntos até as 9 horas da manhã, contando com o seu carinho, a sua audiência e principalmente a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h35, estava vindo de manhã aqui para a rádio, aquele tempo, gente, que tempo que é esse, né? Parece que tem neblina, parece que não tem neblina, mas eu estou chutando aqui, estou arriscando que o tempo vai abrir um pouco mais nessa terça-feira, dia 9 de junho. A previsão do tempo, de acordo com o CPTEC-INPE, é de variação de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva localizadas que podem ser fortes, inclusive, e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. A chance disso acontecer é grande, de aproximadamente 80%. Nós chegaremos aí à máxima de 28 graus por volta de meio-dia, 1h da tarde. A mínima não será inferior a 14 graus, bastante confortável para um outono brasileiro. Amanhã, quarta-feira, dia 10 de junho, a máxima chega até 30 graus em pleno outono e a mínima fica em 16 graus, o que aumenta aí essa amplitude térmica, né, que é a diferença entre a mínima e a máxima. Na quinta-feira, ainda máximas elevadas, 29 graus é a previsão para São José dos Campos e também Jacareí. Estradas. 7h36, aquela espiadinha nas estradas que cortam aqui a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. O motorista está aqui fazendo um bom caminho pelas câmeras da CCR Nova Dutra. A gente consegue observar uma boa chegada a São Paulo. O motorista não encontra nenhuma dificuldade também no sentido interior, sentido Vale do Paraíba. O movimento é bom neste momento. Atenção apenas para os pontos de neblina, né? Sempre pela manhã, 6, 7, 5 horas da manhã. Alguns pontos realmente ainda predominando pela estrada aqui, sobretudo a rodovia Presidente Dutra, são os mesmos pontos, mas especialmente neste momento a gente chama a atenção do motorista porque a gente tem registrado aí várias ocorrências de queimadas. Inclusive a dona Odete manda aqui pra gente, né, que a Avenida São João, que dá com os fundos na Padre Eugênio, no Jardim Jacinto, ontem à noite houve uma queimada, estava muito difícil de respirar, colocaram fogo ali à noite, e aí além de não respirar direito, até a casa, né, fica com cheiro horrível de fumaça. É verdade, viu, dona Odete? Inclusive esse ponto que a senhora está falando aqui afeta diretamente ali a rodovia Presidente Dutra, né, porque essa fumaceira toda ela fica ali na região. É uma área plana, uma área de várzea, fica tudo ali, baixa neblina realmente dificulta bastante a vida do motorista. Mas nós não temos registro de acidentes graves nas últimas horas. Mercado financeiro.
7h37 e a informação que chega aqui pra gente hoje, inclusive o destaque, né, o INSS, a gente vai receber daqui a pouco aqui o advogado Dr. Marcos Vinícius, mas a informação que eu tenho aqui é que de janeiro até abril deste ano o INSS já negou quase 1.500.000 pedidos de aposentadorias. O destaque é que, se considerar apenas os 3 primeiros meses do ano, o número de negativas foi maior do que o de concessões. De acordo com o Boletim Estatístico da Previdência Social, há 10 anos, o número de concessões de novas aposentadorias não ficava tão abaixo do número de pedidos indeferidos. Porém, no mês de abril, houve mais de 450.000 novas aposentadorias concedidas e 286.900 negadas. Com isso, o número de concessões tomou a frente. Para reforçar a análise de pedidos de aposentadorias, o INSS inclusive contratou alguns servidores temporários. O quadro é composto por militares da reserva, servidores aposentados da Previdência e do governo federal. Ao todo serão aí mais de 5.000 profissionais e a fila de espera por uma nova aposentadoria do INSS já ultrapassa 1,5 milhão de solicitações. Esporte. 7h39, vem chegando o nosso querido poeta nessa terça-feira para alegrar aqui as ondas da Rádio Mensagem, João Bosco. Bom dia, Bosco. Bom dia, Ana. Bom dia, Buim. Bom dia, ouvintes do Jornal da Mensagem. Na verdade, vamos começar pela frase do dia, né? Odiei cada minuto de treinamento, mas não parava de repetir a mim mesmo: não desista, sofra agora para viver o resto de sua vida como campeão. A frase é para mim, o maior lutador de boxe que eu vi, Mohamed Ali, o antigo Cassius Clay, que nós comemoramos a sua passagem para outro mundo no dia 3 de 6 de 2016, que ele faleceu. Não tenho muita alegria hoje não, Ana. Gostaria de fazer um texto aqui, porque é um momento difícil que a gente está vivendo, né? Mas teve que recompor tudo isso hoje de manhã ainda, porque nós ontem tivemos a notícia, você deve ter recebido informações também, que a Defensoria Pública entrou com uma ação liminar para que sejam suspensos os efeitos do decreto de flexibilização da quarentena por violação aos princípios da motivação, precaução e prevenção, até que a Prefeitura comprove por estudos próprios e específicos a respeito da recomendação das instituições, bem como da Organização Mundial de Saúde. Campanha de conscientização da população e restrição à circulação enquanto existir a pandemia. Ou seja, deve voltar tudo se a liminar. Eu sinceramente não tive essa informação ainda, mas deve acontecer hoje, se ela não saiu ainda a liminar, parar tudo novamente a cidade, né? Fecha tudo e com isso o esporte também deixará de funcionar, porque isso vai ser um rolo compressor, né? Porque todas as cidades vão fazer a mesma coisa. Certamente a Defensoria Pública e Ministério Público deverá tomar a mesma atitude, acredito, em todas as cidades. Quer dizer, nós temos 600 e tantas cidades no estado. Se o Ministério Público e a Defensoria Pública entrar com essas ações, a liminar deverá acontecer, porque os municípios não têm como fazer um estudo profundo, até não tem condições financeiras nem elementos suficientes para dar todas essas informações. E se a Justiça acatar essas ações, fecha tudo de novo. Não sei o que você pensa, mas estamos assim numa situação complicada. Como diria Rui Barbosa, né, que a pior ditadura é a da justiça, porque você não tem para quem recorrer. E depois que o STF, na caneta, transformou a federação em Estados Unidos do Brasil,
onde cada prefeitura faz a sua lei, cada estado faz a sua lei, e ficou complicado. Principalmente que nós tivemos aquele problema com a cloroquina, ou hidroxicloroquina, que a Organização Mundial de Saúde disse que não podia usar, agora já voltou atrás, quer dizer, ninguém sabe exatamente nada, fica todo mundo chutando, e o pior é que esse remédio, o médico que está sempre do lado do governador, Dr. Uip, que é do Sírio-Libanês, quando sentiu os sintomas, tomou. O presidente da maior nação do mundo, o homem mais poderoso e protegido do mundo, tomou, que é o Trump, dos Estados Unidos. Então, nós ficamos aqui numa dúvida terrível e acreditamos que isso vai refletir também no esporte. Deve parar tudo até que a justiça decida. Tivemos a entrada em campo do STF, que determinou que o governo federal divulgue os dados que eles recebem dos estados, das secretarias da saúde sobre a pandemia. Enquanto o Ministério queria checar esses dados, vocês lembram da festa dos estádios da Copa do Mundo, que só depois nós soubemos o que aconteceu. O de Brasília, por exemplo, o mais caro do mundo, está abandonado. E tem prefeito, governador, que está construindo, reformando, fazendo, alugando hospitais de campanha para essa pandemia, que certamente não vão ser terminados, não terminarão durante a pandemia. E nós vamos ver o que vai acontecer depois, Tribunal de Contas, ações civis públicas. E hoje está sendo motivo de divulgação também um problema semelhante a isso em Jacareí. Bem, acredito que os campeonatos só começarão por ordem judicial. Vamos aguardar o que vai acontecer após essas ações todas que deverão ocorrer em todo o Brasil, e vamos acompanhar aqui na nossa cidade o que vai acontecer aqui e certamente refletirá em todas as outras cidades. Não sei o que a minha cara Ana pensa, não sei o que vai acontecer, mas estamos numa situação complicada, pior do que a pandemia, situação de insegurança. Deixa eu só aproveitar o seu conhecimento enquanto advogado. O Doni, inclusive, está na linha para dar essa notícia, né? Já vai entrar na sequência após a sua fala, mas enquanto advogado, até aproveitando o seu conhecimento, quando a Defensoria vai à Justiça, né, a juíza, uma ação civil pública contra a Prefeitura solicitando a suspensão do decreto que está flexibilizando a quarentena, como é uma forma liminar, você acredita que isso se cumpra já nas próximas horas? Qual que é a sua avaliação de cumprimento dessa medida? Bom, eu acredito, até como advogado, que a ordem judicial a gente não discute, a gente cumpre, mas deve recorrer. Se você não concorda, você tem que recorrer, não adianta você ficar fazendo discurso. Então eu acredito que se a eleitíssima juíza da Vara da Fazenda conceder a liminar, certamente ela deverá comunicar imediatamente o prefeito, que deverá tomar a atitude de recorrer da decisão se ele não concordar. Enquanto isso está sendo recorrido, continua então valendo o decreto, ou seja, continua flexibilizado. Não. A liminar derruba o decreto. Derruba o decreto imediatamente, essa é a minha pergunta. Bacana, então a gente vai acompanhar de perto esses desdobramentos, a gente até já vai acionar a Prefeitura também. Eu me despeço do Bosco, né? Já estou aí com o Doni na linha, e o Bosco volta ainda nessa edição para falar um pouco mais de esporte para a gente. 7h mais 47, está aí então, né? O Bosco hoje dando essa pausa em relação às questões do esporte, né? E a gente aproveita também esse conhecimento, né, dos nossos comentaristas, vários ligados aí ao direito, para dar essa pincelada, né, no nosso noticiário e ajudar a gente a entender essas situações. Como disse o Bosco, é uma guerra de informações, é uma guerra de versões. E o Brasil cada vez mais patinando nisso tudo. A impressão que dá é que a gente está com óleo nos pés, né? A gente não consegue sair do lugar. E também a impressão que dá é que a gente não tomou o remédio direito, né? Deveria ter tomado aí aquele remédio amargo, aquele xarope de boldo logo no começo, mas a gente ficou, né, enrolando com o xarope e agora
está nessa situação aí, né? Flexibilizando com o pico de casos. O Doni já está aqui na linha, já está me ouvindo, para a gente falar justamente sobre essa informação que cai como uma bomba aqui em Jacareí, né, Doni? A questão do pedido da Defensoria Pública, através do defensor Bruno Miragaia, para suspender a flexibilização. Bom dia. Oi, Ana, muito bom dia para você, bom dia para o Buim, bom dia para o Bosco aí, fazendo essa bela introdução aí, até para os nossos ouvintes também já se situar em relação a essa questão. E quando o Bosco fala, Ana, e você estava fazendo também a sua intervenção aí, eu estava refletindo em alguns pontos que eu estava observando nessa pandemia. A gente vai lendo algumas coisas, alguns textos e também revendo alguns filmes. A gente percebe o que o Brasil sofre hoje é justamente a falta de uma liderança positiva, né? Tudo isso é falta de uma liderança positiva. Por que o STF determinou que o governo e as prefeituras tivessem a autonomia logicamente, de proteger ou não aí os seus cidadãos? Justamente porque nós tivemos lá no governo federal alguém que estava puxando o barco para o outro lado. Nós tivemos isso. Aí todo mundo percebeu, olha, alguma coisa precisa acontecer, a pandemia vai estourar, vai crescer, vai morrer muita gente. O STF vai lá, olha, não, então os governos precisam tomar e cuidar do seu povo. Aí acontece dessa forma. A gente observa agora também, aí no caso em Jacareí, o prefeito atendendo ao governo do estado, está aí num outro patamar, no nível 2, elabora um decreto para flexibilizar o comércio, atendendo aí estudos do governo do estado de São Paulo. Só que nós temos pessoas que não concordam com isso. Nós temos grupos, temos entidades que não concordam com isso. No caso aí, hoje, essa informação que a Defensoria Pública ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura de Jacareí, solicitando, então, a suspensão do decreto que flexibiliza a quarentena adotada como prevenção à pandemia. Logicamente, como o Bosco disse, né, o Brasil hoje está, eu diria, navegando no escuro, o Brasil hoje voa no escuro, nós não temos dados, não temos informações concretas. Ontem mesmo, para quem acompanhou aí a grande mídia, percebeu aí como o Ministério da Saúde tem feito um malabarismo em relação aos números divulgados em relação aí aos óbitos no Brasil. Até brincava ontem mesmo, né, Ana? Ou seja, ninguém foi ressuscitado, né? As pessoas que morreram, ou de Covid ou não de Covid, infelizmente elas morreram, tá? Não tem como, morreram 10 ou morreram 5. Mas as famílias desses outros 5 que não foram computados pelo governo, essas famílias continuam chorando. Então nós vivemos hoje uma falta de uma liderança positiva muito grande nesse momento. Aí você tem aí entidades, e logicamente aí como tem a Defensoria Pública, também tentando fazer de alguma maneira para tentar, logicamente, ajeitar a maionese, né? Ajeitar a situação da melhor maneira possível. Como o Bosco disse, se a juíza já acatar e eliminar, aí já o decreto já é suspenso. Mas eu tenho uma dúvida, viu, Ana? Por exemplo, a própria alegação da Prefeitura na nota, a Prefeitura está cumprindo uma determinação do Estado. Quando a Defensoria entra para derrubar o decreto do município, aí é a grande dúvida que eu tenho. Se o prefeito, ele apenas fez o decreto para adequar o que o Estado determinou, ou seja, para legalizar o que o Estado determinou. Que mesmo que ele não fizesse o decreto é justamente uma norma, né? Ou seja, o decreto você coloca algumas normas, quem pode sair, quem não pode sair, quem pode abrir, quem não pode abrir, os horários que Jacareí colocou para abrir também. O decreto, ele normatiza toda a situação. Mas o decreto municipal, ele está atendendo uma autonomia do governo do Estado de São Paulo. Então, acho que vai virar uma briga jurídica muito intensa, porque os municípios estão seguindo uma norma do governo do Estado de São Paulo, viu, Ana? Doni, e isso é mais um sinal daquela ausência, né, que a gente vem sempre falando aqui na Rádio Mensagem, de um comando, né, de uma liderança ou de uma sinalização, uma boa vontade para congregar, né, para estar junto, para mais juntar do que separar, né, o que a gente vê aí, até nas pequenas coisas, como nós repercutimos ontem a questão dos números que ainda estão repercutindo, essas separações, né, tem se gastado muita energia no Brasil para questionar coisas, né, questionar o tempo todo, no meio de uma pandemia que exige de governantes e de toda a sociedade
uma postura emergencial, né? Porque as vidas são prioridade. E aí se gasta energia, né, questionando tudo isso, né? Essa postura do governo agora de alguma forma mudar a metodologia, né? Agora há pouco até ouvi uma fala de um representante do Ministério da Saúde, né, todos ali num trabalho interino, e ele dizia o seguinte, que o objetivo deles é fazer essa investigação no momento da morte, Só que no momento da morte, em grande parte, não se tem ainda o resultado positivo ou negativo para coronavírus. E por isso que os casos vêm sempre aos montes 15, 20 dias depois, porque são 15, 20 dias depois que você tem esse resultado positivo ou negativo, e às vezes a pessoa até já morreu. Então, por conta disso até, né, que vem sempre nesse retardo das informações, né? Então, uma coisa é você querer fazer ali o diagnóstico no momento, outra coisa é você poder fazer nessa estrutura que a gente tem hoje no Brasil, de não ter uma resposta rápida para exames, né, não ter testes rápidos. Então, as secretarias municipais e dos estados trabalham com o que elas têm, e dentro do que elas têm, elas vão dando essas respostas para a sociedade. Aí agora o Ministério quer mudar a metodologia, né, com o caminhão rodando, né, quer trocar a roda com o caminhão rodando, descendo a ladeira, e aí causa toda essa sensação, Doni, de insegurança, mais um ponto de insegurança para a sociedade. Ontem eu ouvi uma fala do ministro Mandetta, o ex-ministro Mandetta, ele dizia um ponto muito importante, que o Brasil é uma das poucas nações do planeta que tem essa postura de esconder informações em meio a uma pandemia, né, de mudar as coisas em meio de uma pandemia. E esse gesto iguala o Brasil a ditaduras como, por exemplo, a Venezuela ou a Coreia do Norte, que tem, por conta dos seus ditadores, essa postura de esconder informações para tentar, de alguma forma, criar um ambiente positivo e esconder a realidade. Só que o Brasil, a diferença dessas nações é que o Brasil é uma democracia, né? Teoricamente, até que me prove o contrário, ainda é uma democracia. E aí o Brasil, nessa atitude, né, de negacionismo constante, se iguala a essas nações que estão hoje sob regimes ditatoriais. É verdade, Ana. E olha, essa situação relacionada à questão aí de mudar a metodologia do diagnóstico, por exemplo, todo mundo que perde alguém quer velar alguém, quer enterrar alguém. E o que aconteceu com a pandemia? Hoje as pessoas estão despedindo os seus entes queridos de longe por conta aí da pandemia. Subentende-se que quando se diagnostica o diagnóstico de coronavírus, para não ter a contaminação, aí todo mundo tem a proteção. E se eu não tenho o diagnóstico do meu ente querido que faleceu, e está todo mundo num velório, está todo mundo se despedindo, como é que fica? Essa é a pergunta, né? Como é que fica? Eu quero velar o meu ente querido. Como é que fica a situação toda em relação a essa pandemia? Então, da mesma maneira que a gente observa em Jacareí a defensoria que vai à justiça contra o decreto contra a flexibilização, talvez outros órgãos também democráticos do Brasil talvez vão questionar da mesma forma esse meu pensamento, né, em relação a se você não faleceu do quê? Qual que é a causa morte da pessoa? Precisa saber a causa morte? Tá bom. E aí? Mas aí eu preciso velar. Mas só vai saber depois? Então fica uma situação muito mais complicada mesmo. Mas em relação a Jacareí, né, a gente sabe que tem uma movimentação também das entidades do comércio. Ontem mesmo você conversou com o próprio secretário de Desenvolvimento Econômico, otimista aí, com essa retomada do comércio de Jacareí. A Associação do Comércio está otimista, né, com essa retomada. Mas, por outro lado, Ana, eu também recebi ontem várias informações em relação ao transporte público de Jacareí, que não seguiu a mesma linha. A gente comentou, quando teve a flexibilização lá no dia 1º de junho, eu falava o seguinte, olha, vai liberar, e o transporte público, como é que vai acompanhar para que as pessoas possam ir e vir sem que haja esse tumulto? Eu recebi algumas fotos ontem em casa que eu fiquei abismado com o número de pessoas no transporte público. Então, não adianta você fazer tudo meia boca, né? Ou seja, a quarentena do Brasil é a quarentena à la brasileira. A pandemia brasileira, a pandemia no Brasil é a pandemia lá brasileira. E o Brasil vai aparecer na escola de samba, vai de qualquer jeito, vai de qualquer ritmo. E pessoas estão morrendo. Por exemplo, em Jacareí nós também já tivemos um aumento. Nós já temos em Jacareí 92 pessoas em isolamento domiciliar. São 16 pessoas com óbito confirmado em Jacareí, 9 homens e 7 mulheres.
E a tendência é aumentar por conta das pessoas estarem em contato uma com a outra aí no comércio. Então você tem um lado da defensoria preocupada, você tem um lado do comércio também querendo puxar do outro lado, e tem um lado de família chorando do outro lado. É a falta de uma liderança positiva no Brasil. Essa liderança que chame o Brasil como um todo, que tente harmonizar aí as decisões, logicamente respeitando as regiões, mas que todo mundo respeita. No Brasil há muito tempo já não se respeita as entidades, já não se respeita as personalidades, não se respeita as autoridades no Brasil. Então a gente precisa realmente repensar que Brasil nós queremos depois da pandemia e que Brasil realmente a gente quer sair, porque não adianta ficar olhando para a Europa, olhando para Nova Zelândia, que deu certo, que fez isso, mas o Brasil é uma questão de consciência. O Brasil tem uma consciência diferente, o brasileiro tem uma consciência diferente. O brasileiro acha que com ele não acontece. Então esse é um grande problema, Joana. Exatamente, Doni, você falou, né, não se respeita as autoridades, né, toda essa crise que nós temos aí nos comandos, né, etc., as instituições, a imprensa, né, agora a gente tem aí esse número dúbio, né, porque a partir de agora a gente vai ter aí um consórcio, a gente teve desde ontem alguns dos maiores veículos de comunicação do Brasil formaram um consórcio para divulgar esses números do coronavírus. Daqui a pouco eu vou trazer até a informação aqui para o nosso ouvinte, os jornais todos estão destacando isso, mas fiquei pensando quando vi essa notícia, Doni, do consórcio que vai apurar por ele mesmo as informações nos estados, como é que eles vão lidar? Então a gente vai ter 2 números todo dia, a gente vai ter um número da imprensa e um número do governo federal, né? Olha a confusão que a gente está tendo no meio de uma pandemia, né? No meio de uma grave crise econômica, né, grave crise de saúde e agora crise de informação também, né, um descrédito total, as pessoas não acreditam, não sabem quem acreditar, então isso só leva o Brasil para um caminho muito, muito obscuro realmente. É verdade, Ana. Então nós vamos aguardar, acho que até o final da tarde a gente deve ter uma definição aí, a prefeitura com certeza vai recorrer, né, dessa liminar, junto à defensoria aí, deve recorrer, mas como o Bosco já frisou, com o advogado que né, que a própria liminar já derruba o decreto, aí já para tudo. E, logicamente, decisão judicial não tem que discutir, tem que cumprir. Então nós vamos ter aí, de hoje para amanhã, uma tarde nos escritórios aí de agito na prefeitura para poder definir essa questão do decreto aí, em relação à defensoria pública, em relação a essa ação civil pública, né, do Dr. Bruno Miragaia, que é o defensor público de Jacareí. Enquanto isso, está valendo, né, Ana? Até porque nós não temos informação se caiu ou não, né? Por enquanto está valendo, né? Exatamente. Até aproveitando a audiência da Rádio Mensagem, Doni, a gente tinha previsto, né, o prefeito para essa sexta-feira, se não me engano, o prefeito virá só na semana que vem, né, por conta de um compromisso. Então a gente já aproveita para pedir um representante aqui ao vivo, para entrar ao vivo agora nessa edição do Jornal da Mensagem, para dar a posição da prefeitura em relação a isso, né? Como o Doni disse, esse imbróglio todo jurídico, como é que fica agora, né? Hoje, terça-feira, dia 9 de junho, o comerciante abre ou não abre, vai seguir aí o decreto está servindo ao decreto estadual, né, só está criando diretrizes municipais, como que o comerciante vai se orientar nessa terça e quarta-feira em Jacareí. Então a gente pede já um entrevistado para entrar ao vivo aqui na Rádio Mensagem, o pessoal da Secretaria de Comunicação tem os nossos contatos, estamos com os microfones abertos até as 9 horas da manhã. Doni, obrigado pelas suas informações, viu? Obrigado, Ana. Obrigado ao Buen, ao Bosco aí. Um bom dia e bom trabalho para vocês aí. 8 horas mais 1 minuto, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com um giro de notícias e o que é notícia aqui na nossa região nas últimas horas. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
8h mais 5 de volta com a segunda meia hora do Jornal da Mensagem, e você confere agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta terça-feira. Folha de São Paulo: Brasil tem 849 mortes em 24 horas e 37.312 no total. O estado de São Paulo: o país tem 849 óbitos por Covid nas últimas 24 horas, aponta consórcio formado pela imprensa. O Correio Brasiliense: STF manda governo liberar dados totais do coronavírus. O estado de Minas: Ministério da Desinformação. A manchete faz referência às atitudes do Ministério da Saúde nos últimos dias. Do Rio Grande do Sul: 0 hora, medição da temperatura na entrada e café da manhã sem buffet. Como é o retorno gradual dos hotéis no Rio Grande do Sul? O Diário de Pernambuco: São João da pandemia será virtual e itinerante. Tribuna do Norte: ocupação de leitos e baixo isolamento gera estresse máximo na saúde do Rio Grande do Norte. O Diário do Nordeste: pandemia agrava a queda no repasse do Fundeb. O Valor Econômico: Ibovespa sobe mais de 3% em meio à melhora global dos mercados. Jornal do Comércio: exportação gaúcha cai 35% de janeiro a abril. Do Rio de Janeiro, o jornal O Globo: mais do que números. Consórcio inédito de veículos de imprensa dá transparência a dados vitais no combate ao contágio. O jornal Extra: Brasil tem 849 mortes por Covid em 24 horas, revela consórcio de veículos de imprensa. E os jornais regionais destacam o Vale: com quase 900 casos só em junho, RM Vale, região metropolitana do Vale do Paraíba, ultrapassa 3.000 confirmados. E o Diário de Jacareí destaca: Defensoria vai à Justiça contra decreto que flexibiliza a quarentena em Jacareí. 8h mais 8, trazendo informação para você que nos acompanha também de São José dos Campos. E a informação que nós trazemos agora é relacionada à qualificação profissional. Mesmo aí em tempos de Covid, muitas empresas da região do Vale do Paraíba estão com vagas abertas na área de tecnologia da informação e programação. Porém, não conseguem preenchê-las devido à falta de profissionais qualificados. E para isso, o programa Novo Futuro Tech, que reúne startups da região, visa contribuir para suprir essa demanda com a futura geração de emprego e renda. Nós conversamos sobre este assunto com o Fabiano Porto, que é coordenador do projeto. Olá, aqui é Fabiano Porto, coorganizador do projeto Novo Futuro Tech. E este projeto, na verdade, é um movimento, né, de várias frentes, onde nós unimos ali as startups que estão com vagas abertas, com uma comunidade de programadores dispostos a auxiliar os alunos e participantes que vão fazer os cursos gratuitos na plataforma de cursos online de programação. Tá? Então são várias frentes que se uniram para que a gente pudesse lançar esse movimento. Os cursos são todos gratuitos, possuem certificados e funciona da seguinte maneira: todos podem participar, mesmo quem não tem conhecimento em programação. A pessoa vai acessar o site novofuturo.online e ela vai observar que lá tem 4 cursos, dividido por etapas. Então o primeiro curso mais básico, ele faz sobre lógica, sobre noções de programação. E aí o curso 2, 3 e 4 vai evoluindo o conceito. Ele também pode participar de um grupo no WhatsApp onde ele pode tirar dúvidas com a comunidade de programadores sobre os seus pontos, né, que tem alguma questão que possa não ter entendido. Ao fim de cada curso online gratuito, ele é convidado a fazer um projeto, como se fosse um trabalho de conclusão de curso, de cada um desses cursos, para que possa evoluir ainda mais nas suas habilidades. Tá? Passado todo esse processo,
a gente vai começar a conectar essas pessoas que vão estar cada dia mais capacitadas com as empresas que possuem vagas abertas, para que sejam feitos desafios, que sejam oferecidos oportunidades de emprego, de estágio, né? Que isso vai ficar a cargo de cada empresa participante. Tá? E aqui, nós do Instituto Regeneração Global, nós somos um dos apoiadores, não atuamos como organizadores, sou um dos apoiadores do movimento, auxiliando para levar esse movimento ao máximo de pessoas possíveis. Tá? Então, é dessa maneira que o Novo Futuro Tech funciona e é aberto a todos para participar. Tá? novofuturo.online é possível participar e fazer parte. Um grande abraço a todos. Muito legal, né? A gente ouviu aí o Fabiano Porto, as informações, né? Mais informações sobre essa capacitação para a tecnologia da informação. Você que mora em São José pode acessar diretamente aí no site da Prefeitura de São José dos Campos, né? Obtendo mais informações sobre essa capacitação, que é uma capacitação gratuita, já pensando nessa retomada, né? A gente tem aí uma escalada de redução de vários empregos, né? Em várias áreas, infelizmente, mas temos também várias outras áreas que estão, inclusive, contratando, né? Estão em ascensão e não é de hoje, como, por exemplo, a área de tecnologia da informação. Então, você que é de São José, aproveite essa oportunidade e busque também essa qualificação gratuita. 8 horas mais 12 minutos e aqui em Jacareí aumentou consideravelmente o total de pessoas que contraíram a doença do Covid-19, mas já se recuperaram da doença. Os números fazem parte de um novo balanço que foi divulgado pela Prefeitura através da Secretaria de Saúde nesta segunda-feira. De acordo com a Secretaria, o número de pessoas que se recuperaram da doença aqui em Jacareí subiu para 157. Eram 104 na última sexta-feira, dia 5. São pessoas que testaram positivo para a doença e que se recuperaram, ou seja, encerrou-se o ciclo da doença para essas pessoas. Elas passaram pelo período de 14 dias e, tendo sido hospitalizadas ou não, estão em casa, seja porque não chegaram a ser internadas, seja porque tiveram alta. Mas os casos confirmados do novo coronavírus também continuam subindo, né, aqui em Jacareí, passando de 257 na sexta para 290. Olha como é rápido, né? Nessa segunda-feira, dia 8. São 160 homens contaminados e 130 mulheres. Desse total, 25 pessoas estão internadas. Olha, 25 já, hein? Sendo 8 em hospitais públicos da cidade, 3 estão em UTI e 17 em hospitais privados, sendo 5 em UTI. Até aqui, 16 pessoas, infelizmente, faleceram em Jacareí e outras 92 pessoas estão em isolamento domiciliar. Quanto aos óbitos, são 9 homens que morreram, vou até falar aqui a idade deles, dos homens que morreram em Jacareí, com a idade entre 24 e 92 anos, 24, 31, 61 anos, 65, 66, 82, 88, 89 e 92. E 7 mulheres com as idades de 67, 71, 77, 85, 87, 91 e 89. Como é importante, né? A gente ter aí a transparência dos dados, né, da prefeitura, né? Que está passando, inclusive, números por bairros, né? Tá tudo lá no site da Prefeitura de Jacareí, jacareí.sp.gov.br. A transparência é o único jeito da gente vencer essa pandemia, né? Então tem que falar tudo mesmo, as pessoas têm que saber a gravidade, não tem como mudar, né? A forma de divulgação, né? E o que vem sendo feito também é dentro daquilo que é possível fazer, né? Que é aquilo que eu falei para vocês aí da demora para as prefeituras terem esses resultados de testes, né? Se as prefeituras tivessem esse resultado imediatamente, quando já fazem um teste, aí sim, realmente, podia dar os dados do dia, né? Real, né? Não, realmente foram essas pessoas que morreram, porque a gente acabou de fazer o teste, já deu positivo, já comunicou o Estado, já comunicou o governo federal, tá tudo certo. Mas não, tem muitas, a grande maioria, na verdade, dos estados, tem esse delay, né? Tem essa demora para dar essa resposta. E é por isso que, né, os dados que
são divulgados num dia são referentes a até 10 dias atrás por conta disso tudo. Então, isso já é sabido, né? Isso já é falado já há muito tempo, né? Então, causa ainda muita complicação nesse sentido na pandemia. Falando também sobre a pandemia, né? Várias notícias aqui da nossa região. A gente tem uma que se destaca, que é um pedido da Pastoral Carcerária, que pediu à Justiça, olha só, que um preso com Covid-19 da Penitenciária 1 de Potim cumpra prisão domiciliar. Esse homem, ele passou cerca de um mês internado na Santa Casa de Aparecida, mas recebeu alta na última semana e foi colocado em isolamento na enfermaria da prisão. O pedido ainda aguarda aí uma decisão da Justiça. Esse homem teve os primeiros sintomas da doença no dia 6 de maio, quando foi atendido na Santa Casa, mas depois foi liberado. No dia 8 de maio ele teve piora do quadro, com dificuldade de respirar, foi internado. E o quadro dele se agravou e ele teve de ser ligado a respiradores e ficou internado na UTI. Teve alta no dia 2 de junho. O preso cumpre pena de 5 anos e 4 meses por roubo de uma empresa em São José dos Campos. E a pastoral pediu que, por conta do seu quadro de saúde, da sua condição, ele cumpra a pena domiciliar, tendo que ficar em casa, podendo sair apenas para consultas médicas. O pedido foi feito no dia 21 de maio por um advogado da pastoral nomeado pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. 8h16, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Olha, tá bombando aqui o nosso zap, viu? Já vou dar uma passada de olho aqui na volta do intervalo. Muita gente mandando também participação, perguntas para os nossos advogados. A Marli dizendo aqui no dia 16, que dia? Ontem 16h30, agora que eu entendi o que ela escreveu aqui. Ontem, 4h30 da tarde, o ônibus estava lotado. A minha dúvida, Marli, é a seguinte, aquilo que o Doni falou, esses horários aí são horários de férias ainda? Como é que flexibiliza o comércio e mantém os horários de férias? É claro que ia ter aglomeração, é claro que as pessoas iam vir para a cidade, e aí você mantém esses horários reduzidos, e aí causa mais aglomeração, justo dentro dos ônibus, que é o lugar que mais tem contágio, né? Que mais tem, quem anda de ônibus sabe. Não dá, né? Não dá. Ou você faz o negócio inteiro ou não faz, né? Então, se é para fazer assim, então deixa todo mundo dentro de casa. Porque flexibiliza e mantém o horário do ônibus do jeito que tá. É isso que a Marli tá falando aqui pra gente, tá lotado, vai ter mais contágio, né? Então não tem condição, tem que ter uma postura enérgica em todos os setores, todos os segmentos de Jacareí, São José, enfim. 8h17, a gente vai um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Horas mais 21 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. Hoje, terça-feira, dia 9 de junho de 2020, a gente segue aqui com as informações, com o noticiário, e já estamos recebendo em nossos estúdios por telefone o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, com as informações relativas aos benefícios sociais emergenciais e tudo isso que vem sendo alterado aí nos últimos meses, não só por conta da pandemia, né? Quantas coisas nós falamos aí nos últimos meses relacionado à Previdência Social. Dr. Marcos sempre atento a essas informações. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, viu? Bom dia, Ana. Bom dia, Buim. Bom dia a todos. Falei de um número aqui no começo do programa, no mercado financeiro, que eu tomei um susto, eu queria até passar para o senhor. Mas isso não é susto para o senhor. De janeiro a abril deste ano, o INSS já negou quase 1.500.000 pedidos de aposentadorias. Essa negativa vem sendo uma constante do INSS? Endureceu esse ano depois da reforma da Previdência? O que o senhor tem sentido? Olha, Ana, isso a gente já vem, né, uma constante realmente, né? A gente já vem acompanhando isso, mas esses números têm, acredito que, alguns fatores, né? Certamente, como você bem disse, a questão da reforma, né, em novembro, muita gente já ansiosa e temerosa, na verdade, com as mudanças, solicitaram benefícios e muitos deles indevidos, né? E não, a pessoa não ostentava ainda direitos, mas por
né, a falta de informação adequada pleiteou benefício que, consequentemente, foi negado agora e fez com que aumentasse esses números. Também, né, como nós já falamos, diversas oportunidades acerca do represamento de benefícios, né, que aguardavam análise, né. Então, esses números são constantes. E culminou, logicamente, né, com base na questão da pandemia, né, no desespero que as pessoas vêm passando, né, nos últimos, aí, pelo menos nos últimos 90 dias, né, de informação, essa confusão danada, e que muitos pleitearam também benefícios e uma grande maioria deles não tem direito a eles. Então, esses números, infelizmente, são certamente por conta dessas situações. Ontem a gente teve aqui uma informação nova, também queria chamar a atenção do nosso ouvinte, que o governo decidiu pagar aí mais 2 parcelas do auxílio emergencial no valor de R$300, né? Que era o que a gente já estava aí falando, né? Que deveria acontecer esse, com perdão da palavra, esse desmame do auxílio emergencial, né? No sentido de que essas pessoas foram socorridas numa emergência, muita emergência, né? E que foi-se colocado que não podia cortar isso de forma abrupta, até porque a realidade que essas pessoas vão encontrar nos seus mercados, quando elas voltarem às suas atividades, é muito diferente da forma como elas deixaram, né? Então precisava ser aí mais um pouquinho de auxílio até parar totalmente, né, esse auxílio. Esse martelo, né, foi batido ontem, né? O governo deve mesmo estender o pagamento do auxílio emergencial por mais 2 meses. E a informação que nós temos aqui, doutor, é que essa parcela será então de R$300 nesses outros 2 meses, né? Então estão sendo 3 parcelas de 600 e teremos mais 2 de 300. E agora eu acho que isso vai ainda para sanção, né? Do Senado, também do Congresso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também pra gente. Não, parece que ontem já foi sanção presidencial isso, Ana. Aí o presidente já bateu o martelo. Já bateu o martelo, uhum. Né? Já houve, a discussão era a questão dos valores, primeiro era se era mais uma parcela de 600, aí discutiu se seria mais 3 parcelas de 200, e chegou, né, e foi sancionado, no caso, mais 2 parcelas, né, além das 3, né, que já estão definidas, mais 2 parcelas de R$300. Bacana. Né? E nós ainda estamos falando, né, tem gente que ainda não recebeu sequer a segunda parcela. Muitas não receberam sequer a primeira. Né? Aí já está se falando numa prorrogação de mais 2 parcelas de 300, que já está aprovado. E mais ainda, né, existe um projeto no Senado, né, por conta da antecipação do 13º, né, que normalmente, né, nos últimos anos vem sendo pago no início de setembro e no início de dezembro, né, eles foram antecipados para maio e junho, né, as pessoas estão recebendo a segunda parcela do 13º desse ano. Então está no Senado um projeto de lei para a criação, entre aspas, do 14º, né, do abono emergencial, para ser pago no início de dezembro de 2020. Né? Agora, nós certamente logo teremos notícia acerca disso. Uhum. A pergunta que fica, né, e eu tenho certeza que isso está aí batendo na sua cabecinha, da onde vem tanto dinheiro? Doutor, eu sou igual a Glória Pires, nessa altura do campeonato eu prefiro não comentar. Ela no Oscar, esse é o meu meme na vida. Qualquer assunto eu prefiro não comentar, porque já chegou num ponto, eu comento por conta da minha profissão aqui, mas se eu pudesse opinar, eu não comentaria mais nada. Porque quem é que tem alguma certeza nesse Brasilzão de meu Deus, não é verdade? É a pergunta que fica. É a pergunta que fica, é bem isso mesmo. Ô doutor, eu vou dar uma corridinha aqui com o senhor, vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo, porque eu acabei de receber aqui a confirmação que o prefeito de Jacareí vai falar sobre um decreto que nós tivemos aí da Defensoria Pública que está querendo barrar a flexibilização na cidade. Às 8h40 ele já vai entrar com a gente. A pergunta que chega aqui da nossa ouvinte Georgina, ela diz o seguinte: Ana, demos entrada no benefício BPC, eu e meu marido, depois de 1 ano foi liberado os 2 benefícios. Em setembro do ano passado, meu marido recebeu também um retroativo. O meu o meu não consegui até agora. Será que eu tenho direito? Está sempre em análise. Os 2, ao que tudo indica, têm o mesmo perfil. O retroativo do marido saiu, dela não, doutor.
O dela, certamente, Ana, deve estar lá nos represados. Que é esses pedidos que o senhor falou no comecinho, né? De milhares, né? De milhões que estão represados em todo o Brasil, né? Certamente, se ela tem direito de estar recebendo o benefício é devido desde a data de entrada do requerimento, da DER. Então, é devido aos atrasados, a gente chama de atrasados isso, né? Desde a DER até o momento em que ela começou a receber, como foi o caso do marido dela. Então, ela deve entrar no meu INSS, através do aplicativo ou computador, ou ligar no 35 para ter maiores informações sobre isso. Mas eu creio que ela receberá, sim, sem maiores problemas. A participação que chega aqui da Gislene, ela diz o seguinte, vou ler na íntegra o que ela escreveu, doutor, ver se faz sentido. Eu li uma reportagem que o INSS irá pagar a revisão aos benefícios entre agosto de 2009 e abril de 2020. Isso procede? Ela disse 2009, tá? Entre agosto de 2009 e abril de 2020. Na verdade, Ana, o que ela deve estar falando é sobre popularmente está sendo chamado de revisão da vida toda. A revisão da vida toda, inclusive agora, há uma semana, 15 dias atrás, houve o recurso do INSS recepcionado pelo STF, né, e está sendo analisado ainda a possibilidade dessa revisão. Então, pode ser que o STF, como no caso da desaposentação, que pôs tudo a perder, né? Pôs pá de cal e acabou com a possibilidade de revisão. Então, é possível a revisão para aquelas pessoas que aposentaram entre agosto de 99 e até 13 de novembro de 2019. Porém, existe no direito previdenciário que a gente chama de decadência, né? Decadência é a perda do direito de ingressar com a ação pelo tempo, que é de 10 anos. Então, o limite é 13 de novembro de 2019, então quem não entrou com a ação, ele pode voltar 10 anos. Então, se ele entrar com a ação hoje, ele volta 10 anos. Só quem aposentou há 10 anos atrás que pode ainda buscar essa revisão. Quem passou de 10 anos agora, hoje nós estamos falando de 9 de junho de 2020, ou seja, quem aposentou de 8 de junho de 2010 para trás, já tem o direito de ser decadente. Ele não tem direito mais porque ele não ingressou no tempo adequado. 8 horas mais 30 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, voltando ainda respondendo várias participações aqui para o Dr. Marcos Vinícius. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 35 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. Hoje conversando com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, advogado, especialista em Previdência Social. Doutor, tem um desafio para o senhor aqui. Eu e o senhor no desafio agora. Será que a gente consegue em 5 minutos fazer várias perguntas dos nossos ouvintes? Vamos lá. Vamos tentar, né? Olha, a participação aqui da Fátima diz o seguinte: sou Maria de Fátima, moradora de Santo Antônio da Boa Vista. Meu marido deu entrada no INSS por um advogado do Cidade de Salvador, mas só que ele veio a falecer e isso já vai para 10 meses e ninguém entrou em contato comigo. O que devo fazer? Eu só não entendi quem faleceu, o advogado? O advogado, acho que foi o advogado que faleceu. Olha, o que ela tem que fazer, se ela soube do advogado, ela deve dirigir-se ao AB, né, fazer um contato com o AB local. Se o advogado advogava sozinho, ela terá que contratar um novo, né? Agora, se era uma sociedade, vários advogados, os demais continuarão normalmente com a demanda sem maiores problemas. Bacana. Mas a qualquer dúvida, entrar em contato com a OAB para ter maiores informações. O Vanderlei está perguntando para o senhor se o governo prorrogou os pagamentos dos precatórios referentes a processos contra o INSS. Olha, ainda não tem nenhuma informação sobre a data de pagamento de precatórios. Não tem nenhuma informação mesmo. Até a segunda ordem vão pagar até o final do ano, que é o orçamento que é normal, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, que é a obrigação. Né? Normalmente se paga no primeiro semestre, né? Tem acontecido todo ano o pagamento do primeiro semestre. Não ocorreu, né? Nós já estamos em junho e ainda não tem uma data prevista para pagamento esse ano.
Mas não, pelo menos não tem nenhuma informação com relação à suspensão, pelo menos, que é uma grande informação que nós temos. Então, acredito que terá um pagamento, mas estamos ansiosos aguardando nesse sentido, né? A Liliane, do Jardim Flórida, diz que tem 51 anos de idade e 27 anos de contribuição. Gostaria de saber do senhor se ela deve continuar a contribuição facultativa em 20% sobre o salário mínimo. Olha, Ana, em outra oportunidade, eu já comentei isso, né? Depois da mudança da emenda de 13 de novembro de 2019, somente dá de tempo a gente não consegue ter um parecer mais afiado, né, mais afinado, para a gente poder dar uma resposta completa. O que a gente aconselha é que qualquer pessoa que tenha interesse em saber mais da sua aposentadoria, que procure profissionais, advogados, contadores, enfim, profissionais que entendam da área realmente para poder, que a gente chama hoje de um planejamento previdenciário. Por quê? A emenda constitucional criou, dentre outras várias, 5 regras de transições, com vários requisitos novos, mudança de carência, enfim. Então, para que a pessoa tenha uma resposta mais efetiva, que é o que eu sempre digo, a gente tem que dar duas respostas para a pergunta que a pessoa faz. Eu posso me aposentar? É sim ou não? Se é sim, quando? E se é não, quando? Por que não também, né? E se não posso neste momento, quando eu poderei, né? Hoje necessita, Ana, de programas de cálculo para que seja lançado os dados dessas pessoas, para que a gente tenha realmente um parecer previdenciário mais efetivo para a pessoa, tá? Então, aparentemente, a pergunta dela, a básica pergunta dela é a seguinte: eu devo continuar a contribuir? Isso eu já posso afirmar, ela deve continuar contribuindo. Mas a pergunta seguinte é a seguinte: até quando? Para a pessoa não ter que contribuir mais do que ela necessita. Para isso, ela precisa de um parecer previdenciário mais aprofundado, para que ela se programe realmente como ela vai fazer isso. A nossa ouvinte mandou aqui uma pergunta curiosa, ela não se identificou, está dizendo que voltou ao mercado de trabalho depois de 30 anos que ela ficou cuidando do filho especial que faleceu no ano passado. Agora ela está com 52 anos de idade e ela gostaria de saber se ela tem direito a algum benefício nesse período. Ela não falou aqui se ela ficou nesse período contribuindo. Ela disse que até conseguiu um emprego, mas contraiu dengue no período da experiência e foi demitida. Então, como ela ficou 30 anos cuidando do filho, ela gostaria de saber se ela está dentro aí de algum perfil que consiga algum benefício. Olha, eu entendo que não, né? Não está nem no sistema, né? Ela não tinha nem, vou dizer assim, num cadastro mais geral que nós temos no Brasil, ela não estava inserida, né? Lembrando, doutor, só uma ressalva aqui, que quem estava no sistema era o filho, né? O filho estava como deficiente. Eu acredito que sim, né? Mas ela necessariamente não, ela está 30 anos pelo menos fora do sistema, então se bobear, né, a gente tem informação, né, tem bobear, não tem nem CPF, né, porque antigamente você pode lembrar, né, as mulheres usavam o CPF do marido, você lembra desse detalhe? Nossa, meu Deus do céu. E não é muito longe isso não, o meu cabelo fica em pé, não é só muito de ouvir uma coisa dessa, que horror. Ó, deixa eu dar um recado aqui pra Ju, o FGTS, mais um saque vai ser liberado, tá, a partir de 15 de junho, mais um saque aí do Paulo Guedes, que tá bonzinho com a gente, tá liberando dinheiro pra gente. Exatamente. Tô brincando aqui, ironia, né, o dinheiro é nosso, mas a partir de 15 de junho já... Dela, o dinheiro é dela, o dinheiro não é nosso, importante dizer, mas o dinheiro é de todos nós, trabalhadores, né? O Paulo Guedes fez várias liberações, saque aniversário, R$500, e agora R$1.045, dia 15. Doutora, a participação que chega aqui da nossa ouvinte, deixa eu pegar aqui o nominho dela, a Maiara. Tenho 63 anos, faltam 2 meses para aposentar, complementar, são 15 anos pagos. Será que eu já consigo me aposentar? 63 anos. Esse eu posso afirmar que sim. Porque ela já tem idade mínima, já passou da idade mínima, que esse ano para a mulher é 60 anos e meio. Ela tem 63, então ela complementando a carência mínima, que é de 15 anos ou 180 contribuições, ela deve imediatamente solicitar a aposentadoria, que terá a concessão.
Bacana. Olha, doutor, eu vou encerrar com o senhor um pouquinho mais cedo aí, por conta da informação que perde passagem, né? A prioridade, a gente já está aí com o prefeito na ponta da linha. Agradeço mais uma vez, sobretudo bom humor sempre, né? Para falar de coisas duras aqui, dar uma aliviada pra gente. O senhor é parceiro nosso, em breve nos falaremos novamente. Com certeza. A vida já está muito difícil, muito dura, se a gente não der um sorriso, fica muito ruim, muito pior, né? Exatamente, é isso aí, a gente segue aqui, né, com muita alegria e informação também. Deus abençoe e bom trabalho por aí, doutor. Bom dia a todos. 8h mais 42, a gente falou aí no início do Jornal da Mensagem que a Defensoria Pública de São Paulo ajuizou nesta segunda-feira uma ação civil pública contra a Prefeitura de Jacareí, solicitando a suspensão de um decreto que flexibiliza a quarentena adotada como prevenção à pandemia. Nesta ação, o defensor Bruno Miragaia pede de forma liminar que sejam suspensos os efeitos do decreto. E a Prefeitura já havia se manifestado em relação a isso, dizendo que a flexibilização foi definida pelos estudos do governo do estado e Jacareí apenas seguiu atentamente as orientações do Plano São Paulo. Vou conversar agora ao vivo com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, muito obrigada mais uma vez pela sua gentileza. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. Prefeito, a dúvida que pairava aqui no começo do jornal é em relação a essas atribuições, né? A Prefeitura informa aí na nota que esse decreto de flexibilização em Jacareí apenas segue as diretrizes do Plano de São Paulo, ou seja, segue as diretrizes do governo do estado de São Paulo. Como é que fica do ponto de vista aí de quem manda mais? O senhor até me desculpa usar esse termo, né? Mas para o cidadão, ele fica bastante desorientado numa situação como essa. Eu acho que é um tema bastante complexo do ponto de vista do direito, porque é novo. Nós estamos diante de um conjunto de medidas que não são normas puras e não são medidas administrativas puras. É um misto. Isso no direito se chama atividade regulatória, que já é comum no Banco Central, é parecida com o Banco Central, já é comum na vigilância sanitária ou epidemiológica, já é comum no PROCON. Então você tem um conjunto de medidas que tanto são normas como são administrativas, tomadas, concentradas pelo mesmo ente. Por isso que nessa novidade na área da saúde, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal estabeleceu as diretrizes básicas. A União faz as leis, normas, portanto não decretos do presidente, mas leis. Os governadores, que não estão tão longe dos casos concretos como está a União, nem tão perto para ser motivado, para ser pressionado, para ser estimulado por interesses locais, devem estabelecer o pacote de medidas. E se o governo do estado estabelecer pacote de medidas diferenciadas para o município ou para a região, os municípios se submetem a essas medidas definidas pelo governo do estado. Eu acho que quanto a isso, essa confusão está toda superada com essas decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, que é a jurisprudência que está sendo acolhida pelo governo do estado, pela maioria dos municípios de São Paulo e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Tanto é que foi esta a orientação que fez com que a juíza de São José dos Campos indeferisse e julgasse impossível São José dos Campos ter um regime diferenciado. Por essa razão, também a cidade do ABC, a cidade de Campinas e de tantas regiões perderam na justiça tentativas de fazer um regime diferenciado de quarentena e de isolamento nas suas cidades. Desde o início eu tenho sempre me orientado pela prudência e pela responsabilidade. Nós não fizemos em Jacareí nada diferente do que foi fixado pelo governo federal e depois ratificado por atos concretos pelo governo do estado. E quando começou o processo de flexibilização, o decreto do governo do estado é suficiente, faz referência a um anexo. Neste anexo, baseado nos estudos de 3 aspectos: a evolução da pandemia na região e também o suporte hospitalar, a rede hospitalar disponível na região. E, por último, um compromisso que a Secretaria do Estado tem de fazer parceria com os municípios para vacinação em massa, processo esse que vai ser iniciado pelo governo do Estado, pela Secretaria de Estado de Saúde, por intermédio da Diretoria Regional de Saúde, e que tem dificuldades porque as vacinas não chegam com a celeridade que precisa. Aliás, os testes rápidos. Alguns testes rápidos foram rejeitados
há histórico de que mais de 70% desses testes falham. Então querer ou tentar fazer com que o município se aventure a gastar recursos públicos em testes rápidos, sem ter uma política definida pela Secretaria de Estado, que tem a maior estrutura de médicos, tem laboratório, tem o Fiocruz, enfim, não tem muito sentido. Então o município está tranquilo e vai continuar com a segurança jurídica, aplicando aqui no município aquilo que, segundo os tribunais têm definido, o Estado definir para o município e para a região. Prefeito, eu vou pedir a gentileza do senhor, a gente infelizmente está com o tempo hoje bem apertado, né? Eu até agradeço aí sua gentileza em falar com a gente. O senhor, como é a sua característica sempre, né, na sua fala, no seu posicionamento, o senhor deu uma volta aí para explicar para o ouvinte da Rádio Mensagem todo o contexto que é complexo, como o senhor mesmo detalhou, né, envolvendo competências da União, dos estados, dos municípios que se submetem a essas medidas, falou em jurisprudência, mas hoje, Jacareí, né, com essa decisão em caráter liminar, né, a gente está falando aí de uma ação da Defensoria Pública, uma ação civil pública, né, da Defensoria. Até ontem à noite não tinha havido liminar da Justiça. Então, é isso que eu queria que o senhor falasse. A Defensoria Pública pede. Assim, deixa eu só concluir aqui o pensamento, prefeito, só um minutinho. Para o nosso ouvinte, interessa muito a prática da coisa, sabe? Assim, hoje, dia 9 de junho, o senhor, enquanto prefeito, como que o senhor pode orientar, principalmente o comerciante que está ouvindo a Rádio Mensagem, em relação a essa queda de braço? Como é que o senhor orienta? Olha, primeiro eu não vejo quebra de braço. Eu acho que a gente tem colocado sempre de acordo com as regras de direito. Agora, tem pessoas que acham que entendem mais de direito ou tem outros interesses que eles acham que são mais importantes. E essa disputa, Defensoria Pública pensando diferente do governo municipal, tem caracterizado há muito tempo, não só Jacareí, como vários lugares do país. Acho que é um tema polêmico que o Brasil tem que resolver algum dia. O que acontece? A Defensoria Pública propõe a ação. Tem que esperar para ver se a juíza vai conceder ou não a liminar. Então, a Defensoria Pública e o Ministério Público requerem. Só depois que a juíza analisar, quando ela apreciar a liminar, se ela tomar alguma decisão, é que a gente tem alguma orientação diferente a passar. Enquanto não há uma decisão da juíza, que é titular da Vara da Fazenda Pública em Jacareí, continuam todas as regras em vigor, não há mudança nenhuma. Então, pelo menos até ontem à noite, que eu conversei com a Procuradora-Geral, doutora Moira, não havia liminar. Em havendo liminar, a gente comunica e determina como cumprir os termos da liminar concedida. Ok, prefeito, olha, agradeço a sua gentileza, né, como sempre, aí, muito solícito, ajudando o nosso ouvinte a entender. Então, a fala aí do prefeito Isaías Santana, por enquanto, continua tudo na mesma. A Defensoria Pública propôs, né, nesta ação civil pública, a suspensão do decreto que flexibiliza a quarentena, a flexibilização em Jacareí, né? E aí a gente segue acompanhando, como o prefeito muito bem orientou. Então, você que está ouvindo a Rádio Mensagem, segue aí atendendo, né? Como já estava pré-estabelecido, não muda nada, e a gente deve ter desdobramentos dessa questão nas próximas horas. O prefeito, se eu não me engano, volta na segunda-feira aqui na Rádio Mensagem, né, prefeito? Exatamente. Segunda-feira nós estaremos aí, temos bastante assuntos para falar sobre a cidade, a evolução da pandemia e tudo mais. Bacana. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Muito legal, né? Então a gente olha que bacana, né? Informação da Rádio Mensagem. Você é ouvinte privilegiado aqui da Rádio Mensagem, né? A gente tem aí esse acesso fácil a essas autoridades que contam também com a audiência da Rádio Mensagem para trazer informação direta para o ouvinte, né? Sem nenhum ruído aí no meio da comunicação, né? O prefeito falando direto com a comunidade e tirando alguns pontos, algumas dúvidas, né? Esclarecendo, pelo menos em relação a esta questão. Por enquanto não muda nada e a gente deve ter desdobramentos aí, né, nos próximos dias, nas próximas horas também. 8h51, vamos ao rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o esporte também de João Bosco. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Esporte. E vem voltando o João Bosco ao vivo na nossa programação. Fala, Bosco.
Vamos lá, Ana, vamos a mais algumas informações. Nós estamos falando que de esportes e temos que dizer que temos uma notícia recém-chegada. A Federação Paulista de Futebol e todos os clubes, sindicatos dos árbitros, decidiram coletivamente parar os jogos em razão da pandemia. E querem agora, coletivamente, voltar às atividades. E querem uma audiência, vão pedir, segundo soube, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, para que ela faça uma mediação para o retorno seguro do futebol aos campos. Enquanto isso, os clubes do Rio também estão tentando se organizar para voltarem às atividades. O presidente da República já se acertou com o governador do Distrito Federal para os jogos serem realizados no Mané Garrincha, mas ainda depende de uma autorização judicial. Agora, pelo que se verifica, tudo dependerá de uma ordem judicial. Brinquei outro dia que a próxima seleção, a convocação e a escalação pode depender do Superior Tribunal do STF. Não brinco mais não. Vamos aguardar os acontecimentos, mas eu não quero terminar a participação no jornal de forma ácida. Infelizmente, às vezes a gente fica assim. Eu acho que essa emissora tem a obrigação de repassar esperança, confiança e fé. Então eu vou fazer rapidamente, o meu tempo é curto, um texto de Augusto Cury, que é psiquiatra, foi psiquiatra, escritor brasileiro, que diz o seguinte: desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama. Possa ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueça que a vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, incompreensões e período de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não e ter segurança para receber crítica mesmo que injusta. É isso, minha cara Ana e ouvintes do Jornal da Mensagem. Valeu, Bosco. Obrigada pelas informações. 8h mais 57. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Lia, do Parque Santo Antônio. A Lia tá triste porque a Rádio Mensagem tá zicada. É isso mesmo, viu, Lia? Tá zicada. E eu fui aqui tentar apurar mais a informação para você e descobri que a gente tá com um probleminha mesmo nos módulos de transmissão, né? No nosso transmissor, infelizmente, ainda sem reparo, tá? Em breve a gente já vai fazer esse reparo também. E a nossa ouvinte aqui, a Áurea, disse que ontem esteve na cidade, estava lotado de gente, com camelô, pessoas de idade vendendo coisas. Meu Deus, Áurea, eu também quase caí para trás, parecia Natal. Acho que o povo estava tão dentro de casa, né, que a hora que saiu para valer. E aí a gente pode imaginar aí a transmissão acontecendo também, infelizmente, né, infelizmente. 8h mais 58. Vamos falar com a Letícia agora, né, do Fone Clube Mensagem. Já tá aqui, Fone Clube. A Lê já tá aqui. Olê, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. Pois é, mais um dia aqui, né, para falar um pouquinho do nosso clube, também da nossa meta, Ana.
Olê, como é que a gente está de meta hoje? Hoje é dia 9 de junho, terça-feira, segundo dia da segunda semana do mês de junho. Olha como só, estamos toda com o nosso Fusquinha, nosso Fuquinha da Rádio Mensagem? Pois é, estou bastante feliz. Hoje, dia 9, estamos com 21% da nossa meta, Olha, Ana. 21%. Olha, graças a Deus já chegamos aos 21% nesse mês. É claro, contamos com a ajuda de todos os sócios, todos os colaboradores, essas pessoas que escutam a Rádio Mensagem, sentem desejo de ajudar a rádio. Olha, a gente realmente estende a nossa mão para pedir, né? Estamos abertos. Faça sua doação para que, se Deus quiser, nesse mês atingiremos 100%. Estamos já com 21%. Temos ainda o mês todos pela frente e pode continuando também o agendamento para o motoboy. Aqui em Jacareí, São José dos Campos também. As paróquias estão ficando abertas, secretarias paroquiais podem fazer sua contribuição nas paróquias. Aqui na Rádio Mensagem, pode vir aqui na recepção da Rádio Mensagem para fazer a sua contribuição. Ou transferência, depósito, aí vai do jeito que você achar melhor, né? Cada um tem um jeitinho melhor para fazer sua contribuição. Mas como nós falamos aqui todos os dias, o importante é realmente não deixar de fazer a contribuição para, assim, que nós sabemos que a rádio tem todo um custo, né? E é graças aos sócios que nós estamos no ar até hoje. E precisamos fazer vários reparos aqui na rádio, como os módulos, né, sim, queimados que a gente acabou de falar. Olê, eu tenho uma dúvida enquanto você falava, rapidamente, já encerrando, infelizmente nosso tempo é limitado, a questão de um ouvinte que eventualmente está ouvindo a rádio pensando assim, olha, eu não sou sócio, mas eu queria que o motoboy viesse aqui pegar um dinheiro. Ele pode agendar? Com certeza. E o que é sócio, mas não consegue dar todo mês, também não tem problema? Não tem problema nenhum. Assim, você não paga a Rádio Mensagem, você contribui com a Rádio Mensagem. E quando eu contribuo com a rádio, é aquilo que eu posso dar e quando eu posso dar. Porque às vezes a pessoa não faz o cadastro de sócio, Lê, com medo assim, então se eu vou ser sócio, eu tenho que me comprometer a dar todo mês, e como minha renda varia e tal, eu fico inseguro. Não, na verdade você é sócio, a gente tem o seu cadastro aqui, você pode contribuir sempre que der. E o contrário também, eventualmente a pessoa não tem tempo de fazer cadastro e tal, mas ela quer agendar um motoboy. Pode ligar no Fone Clube. Sim, com certeza. Legal. Pode estar ligando que eu vou estar mandando um motoboy aí na sua casa para deixar contribuição. Como nós estávamos falando, nós precisamos custear. Agora apareceu mais isso. Então nós temos que realmente nos unir para conseguir colocar a rádio com toda a potência no ar para atingir o maior número de pessoas possíveis que nós conseguimos, né? Então nós contamos com a ajuda de todos. Se a rádio está um pouquinho ruim, se a rádio... É porque nós precisamos dessa manutenção, mensal, pra ontem, né, Lê? Pra ontem, não pode ficar parado, isso que é né? Aí a gente vê a importância dos sócios, dos colaboradores da Rádio Mensagem. Então nós realmente estendemos as nossas mãos para pedir a sua ajuda. Ajuda a Rádio Mensagem a continuar a evangelizando através desse meio de comunicação tão importante que é a rádio. Muito legal. Hoje a gente teve aí, né, até falei há pouco com o nosso ouvinte, o prefeito na ponta da linha, vários prefeitos, deputados estão sempre aqui falando, né? Querem, gostam da rádio, um advogado previdenciarista, né, previdenciário, também tirando as dúvidas, né, quanto que é uma consulta com advogado, né, e a Rádio Mensagem está sempre aqui com o Dr. Marcos e tal, então assim, olha como ajuda as pessoas, né, então, e não só como advogado, psicólogos, psiquiatras, né, Lê? Dentista, outros profissionais da área da saúde, então não da área e que é caro, né, ter acesso a esses profissionais, econômico, né? Eu lembro que veio... um menino, né, que falava da economia. Da economia, exatamente. Olha só, me lembrando de todos os entrevistados que chegam aqui na rádio. Que todos chegam lá com você, né, Lê, na recepção. Primeiro chega comigo. É verdade, é muito bacana, né? Então a Lê vai recepcionando, a gente recepciona aqui no estúdio também, mas é sempre uma alegria. Esse é o recado que a gente deixa hoje, né? Você que participou aí do Jornal da Mensagem, contribui com a Rádio Mensagem, né? Não precisa, né? Um pouquinho, eu tô falando, é pouquinho, é R$5. R$2. O nosso motoca vai aí pegar R$2. E aí, gente, não é piada não, é sério. É sério. E porque... também a gente não tá falando, não tá menosprezando, não. É porque esses R$2 faz a diferença aqui pra Rádio Mensagem. São 27 anos já que o R$2 tá fazendo diferença, é um milagre. né? É um milagre. A sua moedinha faz milagre aqui pra Rádio Mensagem. Então, realmente, nós pedimos, e nós não estamos pedindo pra nós estamos pedindo pra rádio, pra aquilo que te acompanha. Muita gente fala pra mim, a rádio é minha companhia nesse tempo de pandemia, né? E é de fato, a rádio está sendo a companhia de muitas pessoas. Por isso nós não podemos deixar de lado, não podemos deixar acabar, né? Nós temos que realmente sustentar essa obra de evangelização, que Deus conta com a gente também. Muito legal, né? A Lê falou, foi muito feliz aí na fala, né? Os funcionários, as pessoas, todo mundo passa, né? Exceto o Buim, que tá aqui desde 1910...
todo mundo vai passar. Desde o século passado? Desde o século passado, nosso decano, tirando o Buim, todo mundo vai passar. Mas a evangelização continua, né? Então a gente está aqui hoje, ou talvez não estejamos, né, mais para frente, a gente não sabe, mas o projeto continua, né? O projeto, e isso é importante ter um referencial, né? Exatamente. A rádio, ela continua porque ela é uma obra de Deus, e aquilo que é de Deus não acaba. Exatamente. Então nós sabemos que a rádio está há 27 anos aí evangelizando através desse meio de comunicação, pode ter certeza que é de Deus. E quando é de Deus, Deus age com a providência, e é isso que nós confiamos. Eu tenho uma confiança muito grande na providência, que não está deixando faltar nada, né? Então, realmente nós estendemos nossa mão, mas também temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é trabalhar e pedir. E juntos sustentar essa obra. E assim é a missão de todos nós, funcionários e também ouvintes da Rádio Mensagem. Somos uma só família. Aqui não tem diferença nenhuma. Você é igualzinho a todo mundo que está aqui na missão que é evangelizar. Então a rádio, ela se estende dessas 4 paredes que é o estúdio. Então ela vai para o lar de cada pessoa, cada sócio, cada família da nossa diocese. Por isso que a gente fala família mensagem, né? E por não isso, é à toa, né? E não é à toa. E por isso que você que está ouvindo a Rádio Mensagem vai lá nas nossas redes sociais, @Rádio Mensagem no Instagram, no Face, e hoje, 10h30, vai ter um sorteio massa de um relógio lindíssimo da Champion, lindo aquele, né? Pouca coisa não, relógio chiquérrimo, que a gente vai sortear para todo mundo que participou lá, comentando a foto dos padres, né, de 1986. Olha quanta coisa legal que tem nas nossas redes sociais. Os padres que já têm mais de 25 anos de padre, 86... Nossa senhora, eu estava no seminário ainda, né? É verdade. E o pessoal entrou lá e acertou o nome dos padres. Então, a partir de um acerto, já está concorrendo. Olha que coisa legal. Todo mundo que acertou está concorrendo ao relógio. Esse tipo de interação, sorteio, muita coisa. @Rádio Mensagem no Instagram e também no Facebook, facebook.com/radiomensagem. Tem a Santa Missa, todo dia transmitida no Face também e aqui pela Rádio Mensagem. Resumindo, gente, a rádio é uma bênção, né? Então, colabora, se comprometa com essa obra de evangelização. Nós contamos com a sua ajuda. Lê, muito obrigada, viu? Obrigada, Ana. Eu espero realmente que o Espírito Santo, né, Deus toque seu coração, que realmente essa caridade, ela atinge todos nós. Um grande beijo, receba meu carinho e vai ser uma alegria te atender. Com essa alegria, essa motivação, nós encerramos o Jornal da Mensagem, que volta amanhã às 7h30 da manhã com o Dona Eugênio aqui no estúdio. Estarei em casa, estaremos juntos. Eu em casa, Dona aqui, todo mundo junto e misturado no Zap, e vamos que vamos. Um abraço, pessoal, Deus abençoe, uma boa terça-feira para todo mundo e até mais. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.